Arruan, aqui é Selene Dieckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Camazotz. Camazotz, Zotz, é um deus morcego da mitologia maia pós-clássica tardia do Popol Vuh, relacionado à noite, à morte e ao sacrifício, coisas que os morcegos eram também associados na Mesoamérica. A antiga divindade foi apelidada de Mestre dos Mistérios, da Vida e da Morte. Ele poderia ser considerado como uma espécie de espírito morcego a serviço dos senhores do submundo. Camazotz foi adotado por diferentes culturas, maia, zapoteca e asteca, e era considerado o deus morcego ou morcego assassino. Diz-se que Camazotz foi inicialmente um anjo que foi enviado para cortar as cabeças dos seres de madeira que se rebelaram contra os deuses Tepeal e Kukulkan. Já tem vídeo sobre Kukulkan aqui no canal se vocês quiserem conhecer um pouquinho sobre ele também. Dizem que com a mera presença de Camazotz, humanos comuns poderiam perder suas vidas. Quanto à sua iconografia, Camazotz geralmente é representado em sua forma de quiróptero, ou seja, morcego, mas ocasionalmente ele era também representado com corpo humano e cabeça de morcego. Seu apêndice nasal lembra uma faca e, segundo o Popol Vuh, era usada para decapitar suas vítimas, como o herói Unapu, e eu vou contar um pouco mais dessa história daqui a pouquinho. Os dentes de Camazotz são triangulares e são vistos projetando-se para baixo dos cantos de seus lábios. Sua boca é caracterizada pelos caninos e incisivos inferiores cobertos pela língua, que nas urnas zapotecas aparece sempre para fora. Suas orelhas são grandes e bem formadas. Seus dedos são curtos com garras para cima para poder usar as ventosas que existem nas palmas das mãos dos morcegos para ajudá-los quando eles ficam pendurados em superfícies lisas. E seu apêndice nasal tem uma forma de sela ou folha, aquela forma de faca que a gente já falou aqui. No Popol Vuh, Tzotzilaa era o nome de uma caverna habitada pelo Camazotz. Os códices maias descrevem Camazotz segurando uma faca de sacrifício na mão e na outra mão o coração de sua vítima. Na iconografia maia clássica, o morcego de nariz de folha exala vapores prejudiciais à saúde e é frequentemente descrito como um nagual ou espírito do caminho de uma pessoa que traz doenças sobre um inimigo. No entanto, o espírito clássico do morcego raramente ou nunca faz parte de um contexto narrativo, nem parece desempenhar o papel atribuído a ele pelo Popol Vuh. No Popol Vuh, o morcego é um anjo que desceu do céu para decapitar os primeiros homens feitos de madeira. Encontramos o Tzinacan, ou morcego, desenhado em estelas, códices e vasos maias no uniforme do deus do ar. Nos códices astecas, ele foi desenhado em braseiros, copos e apitos. Representações dele podem ser vistas no museu em Copan, em Honduras. Os morcegos sempre habitaram as cavernas ao redor do que era conhecido como cenotes sagrados. Cenote é essa imagem que eu estou deixando aqui para vocês verem, tá? E esses cenotes sagrados, os antigos mesoamericanos acreditavam que fosse uma espécie de caminho para o submundo. Em várias histórias, Camazotz e seus asseclas guardam os portais para o submundo. Uma entrada para uma caverna do submundo e uma piscina de calcário, ou seja, um cenote, era um portal sagrado para os zapotecas. Suas águas podem conceder a vida ou tirá-la com a mesma facilidade. Reverência às divindades, ofertas regulares e orações aos guardiões das cavernas seriam as únicas maneiras comprovadas de manter essas forças sob controle.
Ver os morcegos voando para fora dos cenotes, né, do que as pessoas acreditavam ser o inferno, provavelmente seria o suficiente para assustar qualquer um e fazê-los adotar uma visão bastante instável das misteriosas criaturas aladas. A partir desses encontros noturnos com os morcegos, as lendas de um deus morcego acabaram nascendo e começaram a circular entre várias tribos de povos nativos da Mesoamérica. Camazotz significa morcego da morte na língua quiché. Camazotz é formado pelas palavras quiché, a palavra kami, que significa morte, e zotz, que significa morcego. O culto de Camazotz começou por volta do ano 100 antes da Era Comum entre os zapotecas de Oaxaca, no México, que veneravam um espírito antropomórfico com corpo de homem e cabeça de morcego. Camazotz acabou encontrando seu lugar entre o panteão dos Quichés, que é uma tribo maia, que vivia nas selvas do que hoje é a Guatemala e Honduras, e que vivia durante os tempos pré-hispânicos. Os maias rapidamente identificaram o deus morcego com seu deus Zotzilarra, Chamalcán, o deus do fogo. Alguns estudiosos até acreditam que o mito em torno de Camazotz foi muito além da terra dos antigos maias, à medida que histórias de seres semelhantes se espalharam pela Guatemala e até mesmo aqui no Brasil. Existem evidências atuais para apoiar que o mito de Camazotz possa ter se espalhado devido a morcegos hematófagos, atingindo o México, Guatemala e aqui nas áreas do Brasil. A maioria dos estudiosos acredita que Camazotz foi inspirado pelo morcego vampiro comum, porém outros sugerem que foi baseado em um morcego vampiro gigante que provavelmente foi extinto em algum momento durante os períodos do Pleistoceno ou do Holoceno. Evidências disso são encontradas nos fósseis do morcego vampiro gigante, com o nome chamado Desmodus draculae. Também foram encontrados esqueletos do Desmodus draculae em estado subfóssil, de idade muito recente, sugerindo que a espécie ainda era comum quando existia a civilização maia, que pode existir ainda hoje, embora isso seja duvidoso. O Popol Vuh, o livro do conselho ou livro da comunidade, é uma compilação de narrativas míticas, lendárias e históricas dos Quiché, que é o povo maia que habita a Guatemala moderna. O livro, de grande valor histórico e espiritual, foi chamado Livro Sagrado ou a Bíblia do Quiché Maia. O primeiro conto de Camazotz nos escritos sagrados do Popol Vuh cobre a história da criação da humanidade e começa com os deuses tentando criar os humanos perfeitos a partir de vários materiais, como a lama, a madeira e o milho. Enquanto isso, existiam dois heróis gêmeos, Unapu e Isbalanque, e eles estavam jogando um jogo de bola chamado Poc-Tapoc, na quadra de bola do lado de fora de um desses cenotes que a gente já falou. O Poc-Tapó é um jogo no qual os jogadores só podem bater na bola com os joelhos, cotovelos e quadris. Eles são proibidos de tocar a bola com os pés, mãos ou a cabeça. Agora vamos voltar para a nossa história, A bola de Unapu e Isbalanque cai diretamente na caverna e nossos heróis tiveram que descer até lá para o submundo de Xibalbá. Como os heróis de inúmeros outros contos épicos, os gêmeos passaram a maior parte de sua jornada sendo forçados a enfrentar um grande número de trilhas e obstáculos. Lá eles são forçados a passar por todo tipo de julgamento, enfrentando a morte e a tortura por todos os tipos de deuses maias, demônios e bestas das profundezas. Personagens gêmeos eram motivos comuns nos antigos contos dos nativos americanos e de várias culturas, inclusive. A gente já falou aqui sobre Freyr e Freya, tem também os Ibege, Tem tantos e tantos gêmeos nas culturas que a gente ia perder aqui horas falando, Mas os maias pareciam adorar essas histórias de gêmeos. E o uso dos gêmeos em tais lendas geralmente parecia representar a ideia de dualidade.
assim como yin yang, né? Luz e trevas, enfim. A ideia é que a luz e a escuridão, o sol e a lua, o dia e a noite, se equilibram para criar harmonia, e heróis gêmeos como o Napu e Isbalanque, ou Isbalanque, né, eram o que poderíamos chamar de semideuses. Quando os heróis gêmeos chegam a um julgamento na casa dos morcegos, ou Zots e Lara, eles encontram Camazotz. Esse julgamento os envolve sobrevivendo na caverna até o nascer do sol, quando os morcegos e outros monstros noturnos descansam. Os gêmeos eram bastante astutos e decidiram que seriam mais espertos que seus adversários, então eles se enfiaram em suas zarabatanas durante a noite. Enquanto eles estavam lá, usando essas zarabatanas como se fossem uma espécie de burrito protetor, os morcegos na caverna assustadora finalmente começaram a se acalmar, até que finalmente tudo ficou calmo e em silêncio. Foi então que Isbalanque teve uma ideia, mas não foi muito brilhante, né? Ele então disse a Hunahpu que talvez ainda seria madrugada e pediu para que ele conferisse para ver se todos os morcegos tivessem ido embora. Por alguma razão, Hunahpu acabou concordando com esse plano e enfiou a cabeça para fora desse burrito feito com zarabatanas, melhor dizendo, no plural, para verificar se já estava tudo calmo e se eles poderiam sair de lá. Mas infelizmente para Hunahpu, essa foi apenas a oportunidade que Camazotz estava esperando. O deus morcego não perdeu tempo em descer, decapitou Hunahpu e pendurou a sua cabeça para ser utilizada como bola no próximo jogo de Poc-Tapoc dos deuses. Aflito, então, Isbalanque chamou todos os bichos para que cada um trouxesse sua comida preferida para reconstruir a cabeça do seu irmão. Então uma anta voltou com uma abóbora Shila, que é chamada de Shila Coyote. Isbalanque então esculpiu uma cabeça nessa abóbora para o seu irmão, e eles poderiam assistir ao jogo final, ocasionando a derrota final do Xibalbá. Em outra parte do Popol Vuh, Camazotz faz outra aparição na forma de um homem com asas de morcego. Dessa vez ele atua como um mensageiro de Xibalbá, que chega para intermediar um acordo entre a humanidade e Lorde Toril, o deus patrono dos Quiché. A humanidade decidiu que queria ter acesso ao fogo e queria com muita vontade, precisava do fogo. No final, a humanidade prometeu suas axilas e cinturas ao deus em troca de seu desejo. A troca da humanidade seria, na verdade, uma referência ao sacrifício humano, durante o qual o peito era aberto das axilas até a cintura. Alguns dos deuses defenderam os benefícios como uma égide do bem. Os humanos poderiam usar o fogo como uma ferramenta para limpar a terra, preservar alimentos e continuar aprendendo e adorando a noite adentro. Outros acreditavam que poderia causar danos, morte e destruir florestas inteiras, fazendas, aldeias e cidades. Não é de se admirar que Camazotz preferisse compartilhar os perigos e o poder do fogo com a humanidade. Os templos Nagua, em forma de ferradura, foram dedicados ao culto do deus morcego. Seus altares eram de ouro puro e orientados para o Oriente. O templo maior, localizado no centro da cidade do México, tem um museu adjacente que exibe com orgulho artefatos e representações de itens das civilizações mesoamericanas. E no último andar desse museu contém uma estátua recriada do deus morcego maia, Camazotz. Em Chiapas, no México, encontra-se o povoado de Zinacantán, habitado pela etnia Tzotzil, ou povo do morcego da família maia, e no Vale de Toluca, no estado do México, o povoado de Tzinacantepec. Camazotz é também um dos 4 animais demônios responsáveis pela destruição da humanidade durante a Era do Primeiro Sol. Demônios e monstros parecidos com morcegos são comuns na América do Sul e na América Central, como o Xonxon no Peru e no Chile,
que acredita-se ter sido criado quando um feiticeiro, conhecido como Caco ou Cacu, realizou um ritual mágico, fazendo com que sua própria cabeça fosse cortada e criasse orelhas gigantes e garras da morte. As orelhas gigantes então se tornavam asas. Essa onipresença de lendas de monstros morcegos gigantes leva muitos arqueólogos a propor que os monstros tenham uma base em encontros com um animal real, como o morcego vampiro, como a gente já falou aqui, né? O morcego vampiro é favorecido justamente por causa de sua associação histórica com o derramamento de sangue e sacrifício. Alguns mitos afirmam que durante o dia, Camazotz se transformaria em uma estátua de pedra e, portanto, só poderia se mover durante a noite, mas isso não foi confirmado. Quando europeus, asiáticos e africanos ouviram falar de verdadeiros morcegos sugadores de sangue e sacrifícios humanos no México, sua imaginação foi a mil. Eles produziram dezenas de novos contos de vampiros inspirados em viagens e em suas próprias lendas. Algumas dessas histórias e a mitologia vivem recontadas através da tradição oral na era moderna. Eles variam do banal: se você vagar sozinho pela floresta à noite, presta atenção se há uma criatura parecida com um morcego no escuro, até uma história um pouco mais horrível do tipo: se você for uma criança levada, Camazotz ou seus asseclas de morcegos vampiros vão te carregar para o submundo. Bem, como a própria natureza do deus morcego, no entanto, essas histórias ocasionalmente vêm com uma reviravolta positiva. Algumas descendentes grávidas oferecem sacrifícios aos deuses morcegos na entrada de seus domínios para que possa garantir a chegada de um bebê saudável. É interpretado como se eles estivessem entrando no túnel da terra, oferecendo respeito aos maiores poderes naturais, ao invés de qualquer criatura ou deus, em troca dessa nova vida. Avistamentos misteriosos de morcegos gigantes ou criaturas parecidas com morcegos não são incomuns. Um dos mais antigos avistamentos data de 1947, quando J. Harrison alegou ter visto várias grandes criaturas voadoras que foram descritas como morcegos gigantes, embora algumas pessoas também alegassem que eram pterossauros vivos. No início de 1950, um casal brasileiro alegou ter encontrado uma criatura parecida com um morcego no mesmo vale em que os fósseis do Desmodus draculae foram descobertos aqui no Brasil. Outro incidente ocorreu em 1975, quando um surto de mutilações de animais atingiu Porto Rico. Um fazendeiro disse que foi repetidamente atacado por duas criaturas cinzas parecidas com pássaros. Essas criaturas também foram vistas por outras pessoas durante o surto de mutilação. Outro avistamento ocorreu em meados da década de 1970, no Texas, quando um fazendeiro afirmou que havia encontrado morcegos carecas ou criaturas semelhantes a pterossauros, com bicos curtos e rostos semelhantes a gorilas. Algumas pegadas dessas criaturas também foram encontradas. O deus morcego tem o poder de curar qualquer doença, mas também tem o poder de cortar o cordão de prata da vida que une o corpo à alma. Os mestres naguais o invocavam para pedir cura para seus discípulos ou para seus amigos profanos. Embora Camazotz estivesse associado à morte, ele era apenas um deus zapoteca, diretamente envolvido na criação da humanidade e sua eventual destruição. Como um dos 4 demônios animais, ele foi encarregado de eliminar todos os primeiros humanos durante o primeiro sol e a primeira era. Embora hajam poucas dúvidas de que ele geralmente interpreta o vilão e aprecia sua parte na destruição da velha ordem, ele está indiretamente limpando a lousa para criar os servos perfeitos na Terra. Os deuses estão trabalhando em conjunto com um propósito comum. Sem escuridão não tem como haver luz. E de acordo com a mitologia, que os primeiros mesoamericanos acreditavam, isso também era verdade. Pode ser um exagero tentar ver além desse coração de escuridão, mas essa figura sombria acaba fazendo algo bom, embora que muitas vezes seja de maneira
tortuosa. O morcego sempre foi uma imagem poderosa e assustadora, tendo controle absoluto na escuridão, domínio do desconhecido e do mistério. Eu falo inclusive do morcego, que tem uma carta no meu livro e oráculo, né, que é o Animal Totem Oracle Deck, que vocês podem, né, enfim, adquirir, tem o link aqui embaixo. Eu conto um pouco mais sobre o significado xamânico do morcego, e entre um deles é o renascimento. Então o morcego, ele sempre tem essa imagem muito poderosa, muito influente, muito marcante, muito duradoura. E por conta dessa imagem tão forte, tão misteriosa, né, personagens foram criados com essa iconografia, vamos dizer, e com essa mítica do morcego, como por exemplo o Batman. Camazotz seria considerado uma espécie de Batman maia por alguns. Eu estou deixando aqui uma imagem para vocês de uma escultura chamada Batman Maia. Ela foi apresentada em 2015 em uma exposição no Museu Mexicano de Design. E como a gente pode ver, essa escultura não ilustra exatamente a aparência que foi imaginada pelos maias, mas não desmente a questão de que o mito influenciou a criação do Batman. Assim como o Batman, a gente tem, né, todas essas histórias de vampiros, que são inúmeras, né, no cinema e na literatura. Bem, quanto aos deuses relacionados a Camazotz, como morcegos, né, temos Balayang e temos Leutoge. Balayang já tem vídeo aqui no canal, é um deus da Austrália e que é bem diferente nas suas ações de Camazotz, tá? E temos Leutoge, que é uma deusa polinésia que a gente ainda não tem vídeo aqui no canal, uma hora eu trago para vocês. Os símbolos de Camazotz são a noite, o fogo, o ouro, a prata, o sangue, os sacrifícios, a cabeça, as axilas, a cintura. O seu animal sagrado, obviamente, é o morcego. Quanto às suas ofertas. As ofertas eram comumente dadas a Camazotz na antiguidade para mantê-lo sob controle, para mantê-lo feliz, apaziguado. E a principal oferenda a ele era a decapitação de pessoas. Camazotz se deleita com a matança de pessoas inocentes e adora beber sangue humano. Aqueles que eram devotos dessa divindade costumavam abrir uma de suas veias, enchiam uma tigela de madeira ou cerâmica com sangue e ofereciam a Camazotz. Mas, obviamente, a gente não está falando do tempo dos mesoamericanos. Então, hoje em dia, você pode fazer cabeças com abóboras para oferecer a Camazotz. Você pode ofertar a ele sangue, você pode ofertar a ele prata, ouro, incenso, você pode ofertar velas pretas, prateadas e douradas. Dizem que ele também gosta da cor mostarda, né, açafrão, então você também pode oferecer açafrão para ele. Você pode jogar bola, você pode jogar o poc-tapoc se você quiser tentar, aí depois você conta aqui nos comentários. E você pode proporcionar criação de coisas novas ou até mesmo criar coisas novas, né? Fazer uma limpeza na sua casa, por exemplo, já que ele é um deus que é de términos e recomeços. Você pode ofertar a ele itens coletados em cavernas e fazer passeios em cenotes e cavernas, inclusive atuar pela preservação desses santuários. Quanto aos epítetos, né? A gente tem o epíteto de morcego da morte. Todo o material que eu utilizei para fazer a pesquisa para esse vídeo aqui está relacionado aqui embaixo na descrição. Entretanto, eu não encontrei nenhuma oração, tá? Então, eu criei uma oração para Camazotz. Você pode orar para Camazotz para criar coisas novas, né? Ele é um dos deuses ligados à criação da humanidade. Você pode pedir a ele para cortar todo o mal que possa estar bloqueando sua vida para então te auxiliar na criação de uma nova realidade. Então, deixo com vocês a oração que eu fiz, que foi uma criação, não deixa de ser uma criação para Camazotz, né? Então, vamos para a oração a Camazotz por Selene de Hecate. Camazotz, Senhor da vida e da morte, Senhor que vaga pela noite em busca de justiça, Senhor que trouxe o fogo para a humanidade,
Que vossa força me ilumine nas trevas que possam envolver os meus caminhos ou pensamentos. Que vossa capacidade de voar alto me ajude a sonhar, e então que eu possa criar coisas novas para o meu proveito e para o proveito do todo. Deus implacável, afaste de mim todo perigo, afaste de mim todo medo, afaste de mim toda tristeza, afaste de mim toda miséria, afaste de mim a desesperança. Eu te reverencio e honro. Mostre-me a sabedoria para poder caminhar pela luz e pelas trevas. Me proteja e tire de minha cabeça qualquer ideia que possa me prejudicar. E eu possa então me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Eu me curvo à vossa sabedoria, em sinal de respeito e reverência. Salve Camazotz, salve o morcego da morte. Bem, aqui eu me despeço de vocês, eu quero ver no seu comentário aqui embaixo, tá? O que você achou desse vídeo, se você já conhecia Camazotz, se você cultua Camazotz, como é o seu culto, tá? Conta-se o que você achou, tá? O que você achou do Deus e o que você achou do vídeo. Compartilha com seus amigos, compartilha nas redes, vamos levar o nome de Camazotz, vamos levar o nome dos deuses antigos para mais pessoas, tá? Deixa aqui o seu like, não esquece de deixar o seu like para poder fazer esse vídeo chegar também, né? Subir no algoritmo, chegar para mais pessoas aqui no YouTube. E se você não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Te aguardo no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey, nay, nay. Jana hey, nay, nay. Jana hey.